Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Admiral. Estamos começando mais uma análise direta dos estúdios de São Paulo e para mais 55 países. Hoje nós vamos falar sobre o lançamento do livro O Beabá da Política Econômica no Brasil 2018, escrito pelo economista Dr. Roberto Luiz Trosser. Seja muito bem-vindo, Roberto. Tudo bem contigo? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Imagina, eu já estava querendo entrevistar o Roberto há muito tempo. Você é um economista brasileiro, bacharel e doutor em economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo e pós-graduado em Banking pela Estonian School of Banking, é isso? Isso. E você já está lançando... Quando que foi lançado esse livro? Mês passado. Mês passado, então, foi lançado esse livro. Olha só, o Beabá da Política Econômica no Brasil de 2018. E eu já vou dizer aqui para vocês que é um livro que tem que ser de cabeceira para agora, para ontem a gente tem que ler esse livro. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Roberto, este livro é inspirado naquelas manifestações de 2013, correto? Correto. Por que você resolveu se inspirar nessas manifestações? E eu quero saber também se você começou a escrever ou já ter a ideia lá, ou se foi mais de agora. A ideia é o seguinte, os jovens protestando. Eu vou fazer, eu fiz 18 em 68, agora estamos completando 50 anos das passeatas de maio de 68. Sim. Foi um tempo muito intenso, a gente queria mudar o mundo, queria melhorar. E eu acho que a minha geração fracassou, né? Assim, mudamos muito pouco em comparação que a gente podia ter mudado. A distância com os países desenvolvidos não, nós somos desenvolvidos, mas com PIB mais alto, com renda per capita mais alta, aumentou em vez de diminuir, o pior ainda, as perspectivas diminuíram. Eu acho que para mudar você precisa ter energia cívica, né? Eu acho que você tem que estar frustrado. Se eu estou frustrado, por exemplo, com minha barriga, aí eu vou querer mudar, vou querer ir na academia, comer salada, não comer as coisas que eu gosto, né? Sim. Se eu não estou frustrado, manda ver cerveja e come porcaria, né? Então eu acho que é a condição necessária. Agora tem que saber como mudar, não adianta só protestar, destruir o velho. E aí tinha uma das camisetas, assim, que muita gente usou, eu não quero mudar de Brasil, eu quero mudar o Brasil. Sim. Frases parecidas assim. E aí, pensando nisso, especificamente, pensando como é que a gente pode fazer para acontecer. Aí eu vou começar a história do livro, né? Por favor. Aí, primeira coisa foi, como consultor, eu dou palestras, tudo, sempre no fim do ano, pouco antes do Natal, até metade de janeiro, eu tenho uma barrigada. Aí eu falei, vou fazer. Sentei, mandei ver, né? Mas foi o ano passado que você começou? Comecei. E aqui, a capa desse livro é um IP, né? Sim. Vou pedir para você mostrar ali naquela câmera. Isso. Tá. Que é o IP que está na minha janela, né? Ai, que linda a visão. Eu vou contar a história do IP. Conte. Diz que quando Deus foi fazer o mundo, juntou todas as árvores, né? E aí perguntou qual elas queriam florescer no inverno, né? E aí todos fizeram corpo mole. O IP levantou a mão e falou, eu vou florescer no inverno. E coincidência ou não, todo ano, o IP floresce no fim de agosto, começo de setembro, mas todo ano, 7 de setembro, o IP está de verde e amarelo. É a árvore mais brasileira que existe. Por isso que Deus, já que ele decidiu florescer no inverno, deixou ela morar no Brasil, o IP, ser criado no IP. E o Brasil é um pouco isso. Tem horas que o IP às vezes fica seco, total. A mesma coisa com o Brasil. Tem vezes que o Brasil está bem, está todo mundo achando, Deus é brasileiro. E tem épocas como agora que está todo mundo farol baixo. Achando que Deus esqueceu da gente aqui. É um país esquecido por Deus. Exato. Então, a primeira coisa foi isso. Aí eu tinha 3 desafios. Primeiro, o público é esse, que é um livro com validade. Quer dizer, esse livro não é para ler depois de 28 de outubro desse ano. É um livro assim, com data de validade. É para as pessoas lerem, entenderem um pouquinho mais como votar. Todo mundo está esperando assim, o salvador da pátria, né? Eu acho que não é isso que tem que ser feito. A gente tem que pensar o que a gente quer cobrar do novo presidente. Ou seja, o livro é quase um manual agora para as eleições. É um manual para as eleições. Aí, minha dificuldade foi conseguir um editor. Alguém que topasse fazer um livro que tinha 3 condições. Primeiro, o prazo rápido. Sim. Né? Quer dizer, ele tinha que fazer. Ele falou, não, eu fui procurar, eu já vou contar aqui.
Segunda coisa, preço. Eu queria que fosse um livro barato, não queria um livro... Acessível, né? Acessível, R$ 35 cada um. Foi muita briga para ele aceitar esse preço. Os livros que a M-Books publica são geralmente o dobro desse preço ou mais. E a terceira tinha que ser a toque de caixa, né? Tinha que furar toda a linha de produção. Aí fui procurar o Milton. Milton, há 30 anos atrás, eu participei da reforma do currículo do Mackenzie. Tá. Aí, na época, a gente, quando fez o currículo, eu e outro economista, a gente percebeu que não tinha os livros aqui no Brasil. Aí a gente precisava de uma editora que traduzisse os livros. Aí eu fui lá, Ele, não sei se ele gostou de mim ou gostou do projeto. Com certeza gostou de você e do projeto. E aí ele fez, né? Então foi a toque de caixa. Aí o que eu faço, né? Aqui tem uma dedicatória que eu fiz para você, né? Já é meu. Aí, outra coisa, eu precisava ilustrar o livro, né? Fazer ilustrações de cada capítulo. Posso mostrar algumas ilustrações? Pode. Aqui, ó. Ó, essa aqui é uma das ilustrações, ele é todo ilustradinho, o livro. Ó, já vou mostrar uma outra aqui, quer ver? Opa. É que nem filho da gente, a hora que precisa para. Agora que precisa para, olha só. Que legal, quem fez as ilustrações? É um professor do Mackenzie, um professor de design, que chama Olavo Egídio de Souza Aranha. Ele não faz isso. Olha que linda essa tem que mostrar. Essa é o Jeca Tatu. Eu vou contar a história desse capítulo, já que você abriu nesse. Nossa, adorei essa gravura. Então, Jeca Tatu por quê? Você conhece a história de Jeca Tatu? Conheço um pouco pela minha mãe. Então, Monteiro Lobato foi uma pessoa, um brasileiro, que ele queria mudar, petróleo é nosso, era muito queria muito desenvolvimento do país. Né? E ele conta a história do Jeca Tatu. O Jeca Tatu morava do lado do italiano, o italiano produzia bem, o Jeca Tatu era indolente, não fazia nada, todo mundo chamava ele de preguiçoso. Daí veio um médico e foi lá e detectou que o problema do Jeca Tatu era amarelão. Que eu não sei como funciona o amarelão, mas acho que é um bicho que está pela... Uma vez me falaram que eu expliquei errado, mas a história é essa. Tá. Que ele era indolente, o médico deu remédio, mandou ele usar a botina e pronto. Jeca Tatu surpreendeu, deixou o italiano para trás, produziu muito mais, né? E qual que é o amarelão do Brasil? A obsolescência. A gente não muda. A gente tem que mudar, o mundo muda e o Brasil tem que mudar. Aí eu faço uma analogia entre o Jeca Tatu e a obsolescência do Brasil nesse capítulo. Né? Mas pensando em 2013 ou pensando... Não, pensando em 7 e 28 de outubro de 2018. Pensando nas eleições, Nas eleições, caso. nós temos que mudar. Aí, como é que está estruturado o livro, né? Eu explico primeiro o que é economia. Não tem... Pode ver, não tem fórmula, não tem número, um que outro número assim perdido, mas não tem fórmula, nem tem... Não tem magia, tem nada? Não, é coisa... Não, é coisa para... Eu penso assim, no manifestante de rua, que sabe, que quer ler alguma coisa rápida, 144, quando eu comecei também, 144 páginas eu queria, eu peguei um outro livro, coincidência, no dia que eu tinha um desses almoços de fim de ano, aí estavam dando um livro, eu falei, desse tamanho que eu vou fazer. Sabe, quando você está com ideia na cabeça... Quanto tempo você demorou para escrever esse livro? Então, é que muitas das ideias já tinha Já estavam, né? Não, mas estavam. colocar no papel até o lançamento. 2 meses, acho que foi. Nossa. Mas não é... Não, mas imagina, você já trabalha com isso há muito tempo, já está ali dentro do meio e imagino que é só consolidar, né? Sabe, eu gosto muito de escrever para jornal, sabe, o maior problema é você conceber, ter as ideias. Eu falo que, por exemplo, eu sou minha mulher, acho que agora já acredita, mas que no começo eu não acreditava, que eu falo que às vezes quando eu estou na academia, estou correndo, eu estou produzindo. Tá pensando, você não para de pensar, né? Mas é a hora que você pensa sossegado. Eu tinha um chefe quando eu estava na Febraban, que eu falava para ele, eu vou trabalhar agora lá na academia. Ele ia... Mas é verdade, é você concebendo as coisas, você pensando é que você começa a fazer acontecer, sabe? Eu acho que
O escrever é rápido, o pensar que é demorado, né? Então me diz uma coisa, calma. Então você escreveu aí em 2 meses, já publicou, tem validade este livro, por isso que eu falei que a gente tem que ler antes de outubro chegar. Você disse também que ele serve como um manual, mas você escolheu esse tema da política por causa dessa transformação que é necessária. Você vê que muita gente fala, o problema do Brasil é a educação, o problema do Brasil é a política, o problema do Brasil é a corrupção. Você acha que nas eleições a gente consegue melhorar esse país dessa vez? Então, eu vou fazer só um adendo. Uma coisa é política, outra coisa é política econômica. Tá. Eu acho que, por exemplo, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Há 30 anos atrás, o PIB brasileiro era maior que o PIB chinês. Hoje, o PIB chinês é 7 vezes o PIB brasileiro. O que os chineses têm que a gente não tem? Melhor. Governo? Política econômica, se organizar, focar. Eles são bem disciplinados. São. Sabe, e é isso que a gente tem que fazer. Mas é que é um país totalmente diferente do nosso. O nosso... Então muda. Colômbia, o que a Colômbia tem que o Brasil não tem? O que o Peru tem que o Brasil não tem? Mas, Roberto, você não tem impressão que o Brasil é um daqueles países onde todo mundo quer tirar vantagem de alguma forma? Isso em todos os lados. Todo mundo fala todos os lados, mas aqui também está muito visado. Aqui é a malandragem, na Argentina é a viveza gaúcha, nos Estados Unidos os Então o problema é o ser humano. Não, o ser humano é imperfeito, mas todos são iguais. E eu acho que Brasil, todo mundo fala que o Brasil é diferente, eu vou te contradizer, Brasil é igual. Você vai ver, tem japonês, árabe, judeu, africano, alemão, tem de tudo aqui. Às vezes até se encontra um brasileiro, descendente brasileiro, é raro. Aí já é mais difícil. Não, mas aqui você tem de tudo, do mundo inteiro. Você anda em São Paulo, acho que São Paulo, assim, acho que é a terceira ou quarta cidade do mundo em número de japoneses. Sim, tem muita diversidade. Tem, então eu acho que o Brasil é igual. O brasileiro não é diferente, o brasileiro é igual aos outros. Mas você acha que nessas eleições a gente consegue transformar realmente a nossa política? Bom, eu acho que sim, eu estou convencido que sim, eu estou convencido... Olha, eu já entrevistei várias pessoas esse ano que estão assim ainda com... Ninguém está aí achando que o Brasil pode surpreender. Eu vou te contar 3 histórias. Primeiro, uma coisa que eu vi na televisão, vai ver que foi inspiração, né, para mim aqui hoje. Eu vi Brasília, era um mato no meio do cerrado. Em 2 anos virou uma cidade. Se imagine, e mudar o governo, se imagine a energia que você precisa para fazer isso, e fizemos. Quer dizer, consegue... Porque havia um interesse. Então vamos mudar o exemplo. Forte. Tá bom, vou te mudar o exemplo. Escolas de samba. É um evento amador, feito no Rio de Janeiro, assim, o berço da malandragem, do malandro, que é o carioca, né? Tem até que eu sou carioca, hein? Não, mas tem até um personagem do Disney, o Zé Carioca. Tem. Lá faz escola de samba, que é perfeito, todo ano se renova, cronometragem, dá dinheiro. Se a gente usasse pegasse pessoas das escolas de samba e levasse para Brasília, a gente fazia, você concorda? Então é isso que eu quero saber, Roberto. Será que o pessoal está realmente... os governantes, os políticos, quem lida com a nossa economia, quem comanda toda a economia do nosso país, será que eles querem realmente uma transformação? Nós temos que querer, nós temos que impor, nós temos que falar, em vez de ficar todo mundo esperando um salvador da pátria, sim, nós temos que chegar e falar, olha, senhores, é isso que nós queremos que você faça, sabe? É isso, quer dizer, temos que usar essa energia cívica, não para escolher alguém, é para impor uma agenda. Todo mundo tem que discutir o que eu quero de tributação, o que eu quero de gastos, sabe? Esse tipo de coisa que a gente tem que começar a pensar, tem que ser mais... A proatividade tem que vir de dentro de nós. Democracia é do povo, não é deles. Mas isso de dentro de nós não está enraizado. A gente não tem num colégio, numa escola pública também, sociologia, política. A gente não tem... Eu sempre falo, eu vou repetir aqui. Quando eu era criança, era assim, olha, não discuta política. Sabe, assim, para não ter problema, não discuta política, religião, gênero...
nada disso pode ser discutido. E realmente, daí teve um estouro agora no país, não é de agora, obviamente, mas com essa necessidade, precisamos sim falar de tudo. Só que a gente tem base para isso, essas pessoas que vão lá, fazem as manifestações. Eu acho que lá na década de 60, 70, as pessoas ainda sabiam por que elas estavam indo para as ruas. Será que agora, desde 2013, será que elas sabem? Eu acho que sabem, eu acho que falta... Ai, que bom, otimista, adorei. Não, mas eu acho que sabem, eu acho que dá para mudar. Tem tempo para acabar esse bloco ou eu quero contar uma história? Não, então vamos fazer o seguinte, deixa a história para o nosso próximo bloco, a gente vai para um breve intervalo e análise direta, volta já já. Olá pessoal, estamos de volta aqui com a análise direta e eu recebo meu convidado, o economista e consultor Roberto Luiz Troster. Você está me devendo uma história, então, no bloco passado. Então, sobre esse complexo de vira-lata que às vezes o Brasil tem. O brasileiro tem esse complexo. Bom, mas a gente tem que parar um pouquinho. Tem que tirar Eu jogava rugby, né? Ai, que chique! O esporte. E a gente jogava contra o time inglês. O time inglês, assim, foi 11 vezes campeão brasileiro, direto, ganhava da gente. Jogou profissional? Não tinha rugby profissional na então, época, tá bom. Mas fui capitão de Não seleção entrega a paulista. idade. Não, 67, vou contar outra coisa da idade depois. Tá. 67, corpinho de 66. Não. Adorei. Então, e aí a gente apanhava deles, né? Eles davam 52-6, os placares assim, humilhantes. Mas no rugby é costume, quando acaba o jogo, todo mundo vai beber cerveja junto, os dois times. Vão comemorar juntos. Isso, mas o mais triste é que eles deixavam as cervejas na mesa, ficavam 1 ou 2 ou 3 e os outros iam embora para o vestiário. Era humilhante, você não sabe o que isso doía. Daí, em 77, no final de 77, outro argentino, o Victor, e o resto, assim, todos começaram a treinar todo dia. 5 dias por semana, mais 1 hora puxado, todo, nas férias, tudo. E eles nasciam jogando rugby, etc. E daí, o que aconteceu? Começou o jogo contra eles, a gente enfiou. Primeiro enfiamos 35-0 neles, mostrando que quando a gente quer, a gente consegue. O Brasil passou por cima deles. E a segunda coisa mais bonita, quando acabou o jogo, vieram todos. E começamos a ganhar respeito. Eu acho que é a mesma coisa. E aí eu vou contar uma coisa. No rugby, tem jogadores que chamam de scrum e tem jogadores de linha. Jogador de linha é mais ou menos como um gandula, aquele cara que perde a bola. Tá. Você faz aquela bruta força para conseguir, o cara deixa cair a bola. E tem 2 jogadores, Sami e Jean-Marc, que e o rugby nos sul-americanos apanhava de todo mundo. De todo mundo. Imagino. Mas era humilhante, sabe? Assim, teve um jogo assim que os placares para pôr números vão até 99, tiveram que pôr um 1 na frente. Você imagina a humilhação que é isso, né? E eles investiram muito no rugby e tudo. E este ano teve o sul-americano e o Brasil foi campeão. E o que é? É vontade de ganhar, é vontade de fazer acontecer que faz. Quer dizer, Brasil quer, Brasil consegue. Escola de samba, Brasil quer, Brasil consegue. Com esse livro, o que a gente pode se inspirar? Como que esse livro vai ajudar a gente a conseguir, a chegar lá e pelo menos escolher corretamente? Bom, eu explico assim, resumidamente no livro, assim, primeiro o que é economia, o que é política econômica. Política econômica, eu explico sem fórmula, sem nada. O que é política fiscal, algumas coisas que você tem que fazer, o que é política monetária, o que é política cambial. Essas 3 são condições necessárias, mas não suficientes para aquecer. Para aquecer, você precisa ter uma coisa a mais que chama política de desenvolvimento. O que você tem que fazer? E quais são os objetivos? Né? Quer dizer, o primeiro objetivo da política econômica se chama equidade, quer dizer, no Brasil é trabalho e emprego. Você melhorar trabalho e emprego. O que você tem que fazer para conseguir mais trabalho e mais emprego? Crescer ajuda na medida que ajuda mais trabalho, mais emprego, mais inclusão. Tá. E aí eu dou uma série de medidas que você pode tomar que são viáveis.
Aí tem mais alguns capítulos. Tem um capítulo, por exemplo, que se chama, do Jeca Tatu, que a gente conversou no bloco anterior, tem um que se chama Pátria Grande. Então, o que é Pátria Grande? Pátria Grande, quando teve a independência da... A Argentina se emancipou contra os espanhóis em 1810. E eles perceberam, os argentinos, que se eles não se livrassem, se fizessem independência da Argentina, mas deixassem eles no Chile, eles iam voltar para a Argentina, né? Que era uma questão de tempo da Espanha reconquistar. E o Bolívar fez um pouquinho depois a mesma coisa na Colômbia, que era a Gran Colômbia, que agora ficou Venezuela. E aí que eles foram? Eles foram descendo. O Bolívar foi descendo do norte, o San Martín do sul, tem até um abraço famoso dos dois em Ayacucho. Só que eles tinham uma visão diferente de país. A visão do San Martín era instituições fortes, a pátria grande. Então, na Argentina, já tem até livros sobre isso, quando você fala Argentina grande com instituições, inclui o Brasil, o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia, o Chile, você fala La Argentina grande. E aqui, quando você fala o Brasil grande inclui todos os vizinhos. Então, o que a gente pode fazer com os dois países, né? Por exemplo, turismo. O Brasil promove o turismo, a Argentina promove o turismo. Por que os dois não se juntam e promovem o turismo do melhor lado da cordilheira? Sabe? Ótima ideia. Em vez de fazer turismo do Oiapoque ou Chuí, por que a gente não faz do Oiapoque até o Ushuaia? Sabe? Aí você tem montanha, tem selva, tem tudo. Vinho, por exemplo. Por que em vez de promover o vinho argentino, vinho brasileiro, não, por que juntos vamos ocupar os mercados de vinho do mundo inteiro? Tá, mas essas transformações que você propõe, pelo menos faz com que a gente pense sobre quanto tempo leva para tomar corpo? É rápido. Países mudam rápido. Mas olha, você disse que desde 2013, fala só que eu li, viu? Você falou que desde 2013, com aquelas manifestações, quase nada mudou. Não é nada, esse é o problema. Então, mas e aí? Nós passamos aí 5 anos. O que não mudou e o que mudou? Nada mudou. O pior é que ficou pior. Nada. Estão fazendo mudou a mesma para pior. Coisa. Não mudou, sabe? A mesma coisa do mesmo jeito. Você falando de mudança, eu gosto de fazer academia, né? Eu adoro, eu sou, sabe, rato de academia. Aí você vê gente que vai lá, que está todo dia, que faz certinho, corpinho saradão, tudo. Tantos que vão de vez em quando, tudo. Sabe, eu acho São que objetivos, né? Não, é vontade. Aí, várias coisas, né, que eu vou falando. E no último, se você for a ilustração do último, né, essa ilustração é o Pequeno Príncipe. Né? Eu tenho, já li umas 5 vezes Pequeno Príncipe. Já posso ser Miss. Eu acho que, eu me permito discordar de você, eu acho que, todo mundo fala que é livro de Miss, né? Mas eu acho que... Não, é um livro interessante. Cada época que você lê, é um livro diferente. Sua mente abre. E diz que... E ele tem, quer dizer, aquela noção de comprometimento. Sim. E mais bonito que ele fala, aquela questão de você ver o potencial. Eu acho que, em certo sentido, está todo mundo precisando ler mais O Pequeno Príncipe. Para ver que dá para fazer. O Brasil tem gente, tem mão de obra, tem clima bom... tem tudo, sabe? Tem fábricas, capacidade empresarial, minério. Quer dizer, não é que está faltando alguma coisa, sabe? Não é talvez justamente por todas essas facilidades que a gente fez corpo mole. Tem que mudar. Mas e as manifestações? Porque, por exemplo, em 2013 você tinha um tipo de manifestação. Essa nossa última manifestação, que foi a greve dos caminhoneiros, parou o país e generalizou assim, vários problemas. As manifestações mudaram, elas estão mais incisivas, estão mostrando que, olha, o povo já faz um tempo que está acordado e ainda está insatisfeito. Mas só ficar insatisfeito não adianta nada. Eu tinha nunca mais vou ter sócio, né? Mas tinha um sócio que às vezes ele dava bronca no pessoal, falava, tudo bem, isso pode acalmar a tua raiva, mas não vai resolver o problema. Manifestação só não resolve. Eu acho, você falando de 2013, 1968,
Sabe, a gente uma manifestação, mas não mudamos. Temos que mudar, o país ficou comparativamente mais para trás. Energia cívica, como energia à vontade. Não adianta eu olhar no espelho e falar, eu estou mal. Não, eu tenho que acordar cedo. Eu tenho sorte que minha mulher me empurra da cama, né? Ela vai te empurrando, vamos. Vai treinar, deixa de ser vagabundo, mas você tem que começar a mudar. E dá para mudar, e tem tudo para mudar, tem tudo. Então você é a favor ou não às manifestações? A favor, eu nunca fui numa delas por princípio, né? Assim, eu sempre tentei ser um economista isento, né? Mas incentivei, todo mundo lá em casa foi. Minha mulher, meus 3 filhos foram, acho que tem que participar. Eu prefiro, eu tento ser o mais objetivo. Claro. Político, acho que um economista tem que ser assim, né? Acho que tem que olhar o todo, né? Não lá do tem que olhar e assim, nunca defendi, ataco políticas, medidas, mas nunca políticos. Mas o que mais além das manifestações? Das manifestações, para onde a gente iria? Então, primeira coisa tem que mudar. O que a gente vai fazer? Receitas e despesas. Então, vou te dar um exemplo. Na Folha de uns 3, 4 dias atrás, diz que tem isenção para o caviar e para o filé mignon. Ai, que notícia boa. Que notícia boa. Para quem come caviar e filé mignon é ótimo, né? Ótimo. Tem muita gente que nem sabe o que é caviar, mas tudo bem, né? Mas assim, o ICMS de lanche é menor que o de trator, coisas assim. Quer dizer, temos que começar a corrigir essas distorções. Como tem tanta coisa para ser corrigida, se a gente começa a corrigir algumas, a gente vai crescer bastante. Os nossos candidatos aí, pelo menos, né, quem vai realmente entrar na briga aí em outubro, tem pessoas preparadas para realizar essas mudanças junto com o povo? Eu prefiro não falar sobre candidatos. Eu assisti todos, só diz por cima, tem ou não tem, assim, não é nem por cima? Não, tem. Tem pessoas que têm preparo, que têm preparo, capacidade, tudo. Que estão lá por algo que acredita mesmo. Que acreditam, sim. Eu acho que tem, sim. Tem gente que tem capacidade, que pode fazer acontecer. Agora, não precisa falar aqui. Fernando Pessoa diz que todo terreno plano tem potencial para um grande palácio. Então, eu acho que o Brasil tem o potencial, o Brasil pode crescer muito. E eu acho que países são como crianças, né? Como filhos. Você tem um filho, né? Tenho. Como é que ele chama? João Pedro. João Pedro. Então, você vai ver que João Pedro é um adolescente. Tem um dia, qualquer dia de hoje, até daqui a alguns anos, homem demora mais do que mulher, né? Muito. Diz que mistura hormônio com neurônio, então é mais complicado. Mas o que acontece? Um dia ele acorda e vira homem. Já sabe que a mulher também, às vezes você tem uma filha, um dia para outro ela acorda e ela já sabe o que ela quer da vida, aonde que ela vai, o que ela vai fazer, trabalho, tudo. Países a mesma coisa. Eu falei da China, você não gostou? Falo da Coreia. Não é que eu não gostei, que eu acho que é muito longe. Lá eu acho que eles são muito evoluídos politicamente. Não, mas eu não falo nem essa coisa de subdesenvolvido ou não, de em desenvolvimento, né, que é o mais bonito. Não, pera. Só antes de acabar o bloco, desenvolvidos somos nós. Eles são com PIB maior. Não, eu estou querendo dizer, mas a gente não está aqui naquela linha, ou tanto em desenvolvimento. Eu não gosto, eles falam os países Brasil. desenvolvidos, eu acho que desenvolvidos são. Nós, por exemplo, não matamos o vizinho, eles matam. A geração do meu pai se matavam entre primos, sabe? Uma parte da família imigrava da Europa, outra não. Assim, então, são muito mais primitivos do que nós somos desenvolvidos. Nessa questão, pensando assim, eu vou refletir bastante depois. Mas não é verdade. A gente fica com umas ideias preconcebidas. Depois, também. no outro bloco, eu vou te contar melhor a aula de economia que eu tive na vida. Oba! Então, fiquem aí que daqui a pouco a gente volta. Se você está curtindo o nosso programa, que tal você participar através do nosso WhatsApp? É só mandar uma mensagem para 011 São Paulo 99224 7760. Se você se encontra em outro país, coloca o 55 na frente, tá bom? A gente já volta.
Análise Direta está de volta. Estamos aqui hoje falando deste livro do economista Roberto Luiz Troster, O Beabá da Política Econômica no Brasil de 2018. Aqui tem uma frase ótima: o futuro do Brasil vai encontrar-se com os brasileiros quando em outubro elegermos o novo presidente da República. É muita responsabilidade, não é, Roberto? Muita. Mas futuro a gente faz. A gente faz, né? Que aula de economia que você teve que foi incrível? Então, eu fui subir o Pico da Neblina. Para quem não sabe, o Pico da Neblina fica no noroeste do Brasil e a montanha mais alta do Brasil, né? E fica na fronteira com a Venezuela. Aí eu fui lá, fiquei uma semana no meio do mato, voltei todo barbudo, né? Parecia E aí no caminho eu encontrei um garimpeiro, né? O garimpeiro, um cara magrinho, ele fica semi-analfabeto, né? Sim. Fica 2 meses lá garimpando e depois vai passar 2 semanas com a família. Entendi. Aí como tinha ido embora de casa, o que eu falei? Eu falei para ele, eu quero comprar uma pepita tua. Para trazer para a Marta, né? Traz a pepita. Para dar aquele agrado. Já que eu subi 2 semanas, né? E ela não trocou. Para ela ter certeza de onde você foi. E para ela não trocar a fechadura de casa, eu ficar na rua, né? Aí eu peguei e falei para ele, quanto que você quer pela pepita, né? Aí ele fala 300. Eu, me achando, sabe, tendo trabalhado em tesouraria de banco, tudo, tirou 150. Não tem nem noção do preço de pepita, né? Nem sei se ele fez. Aí começou a negociação. Aí eu fui subindo, cheguei até 200, ele baixou até 250. Mulher não tem disso, mas homem às vezes empaca, sabe aquele quem que pode mais, não pode. Bom, eu fico com meus 200, você fica com a pepita e pronto. Aí a gente passou 3 dias juntos. A gente acabou descendo do Monte Roraima até São Gabriel da Cachoeira, dormimos até uma noite numa aldeia Yanomami. Isso é super proibido, você só pode ir lá ou com autorização do IBAMA de Brasília, ou se o índio te convida. E eu estava lá na beira do rio, passou um índio, sabe que eu converso, aí a gente... Você conquistou o índio também? Conquistei o índio, né? E aí convidou para ir lá, e aí eles fizeram tudo. Bom, a questão é que eu e o garimpeiro criamos uma relação bacana, né? Aí no último dia em São Gabriel, estava tomando banho, a gente ia jantar. São Gabriel da Cachoeira, assim, o chão do restaurante, né, é de terra, são tábuas. É assim, tudo local, né? Mas é bem local, põe local, lá só tem, né? Aí eu pensei, poxa, eu estou sendo muito mesquinho, para mim R$300 não é muito dinheiro, para ele é. Então eu não pus os 250, eu pus os 300 no bolso, né, aqui no bolso da camisa, cheguei lá e falei, olha, as coisas, eu grandão, ele pequenininho, ele me quebrou as pernas, me deu a melhor lição de economia. Eu parti nas costas dele e falei, as coisas vão ser do meu jeito, negativo, do meu, presente. Quebrou minhas pernas. Às vezes a gente se preocupa e perde noção de por que a gente está fazendo, não vê, como eu falei do Pequeno Príncipe, porque a gente não olha para trás e começa a pensar o que é importante, o que não é. Sim. Por exemplo, agora está todo mundo preocupado com o crescimento. Crescimento para quem? Essa é a pergunta. Nós temos que começar a perguntar. Eu acho que 13 milhões de desempregados no Brasil hoje, quer dizer, vivem e não é um problema social, porque nós temos muita solidariedade no Brasil. Sim. Então, acho que desenvolvidos, nós somos muito mais desenvolvidos que todos os outros. Nós temos mais solidariedade. Essa questão humana. A rede humana é muito mais forte. E nós temos que aproveitar essa rede humana para poder crescer mais, para poder fazer mais. Né? Então, eu acho assim, Brasil tem jeito, tem solução, mas todo mundo tem que se convencer disso. É como um time de futebol, todo mundo tem que jogar junto, sabe? Não pode um ser estrela, outro ser estrela, sabe? Eu acho que tem gente... Tem que passar a bola, né? Passar bem a bola, pensar, sabe? É isso que nós temos que fazer, não é nada diferente do que isso, né? Mas nós temos uma longa caminhada para sair dessa tão falada crise? Não, eu acho que a caminhada não é longa, eu acho que é rápida, eu acho que todo mundo vê, assim, a questão da dívida PIB, né? Todo mundo está olhando para a dívida.
Pera, vamos olhar, é uma fração. Vamos olhar para o PIB, o que a gente pode fazer para o PIB começar a crescer mais rápido? Essa questão rápida, isso dá para resolver rápido. Tem uma série de medidas que a gente pode... Então, por exemplo, nós estamos falando de medidas. Hoje você tributa o crédito, né, dependendo da operação, chega a 40% do valor da operação, às vezes mais de tributos. E quem faz aplicações, às vezes é isento totalmente. Faz sentido isso? Mas muitas coisas não fazem sentido no nosso então, país. Vamos mudar agora, a hora de mudar é agora. É então que nem os políticos precisam ler. Os políticos precisam ler. Vocês, políticos aqui, não, mas nós precisam ler, nós temos. Eu, como cidadã, estou já indicando um livro, estou fazendo minha parte também. Pode. Indicando um livro. Para eles poderem ler, gente. Para a gente, porque como povo, claro que a gente tem como cidadão, nós temos força. Até eu vou pôr aqui de novo, que eu estou balançando, a câmera Obrigado já está ficando louca. Marketing. O Beabá da Política Econômica no Brasil de 2018. Livro de cabeceira, hein, pessoal? Mas o que eu estou falando é isso, a gente tem força, mas quem nos representa é que está ali, né, no dia a dia, travando essas batalhas por nós. Eu acho que todo mundo vai ter chance de cruzar com um deputado nessa eleição. O deputado vai em bairro, tem os currais, tudo isso. Aí vai lá, você vai escuta, o que você vai fazer com a tributação? O que você vai fazer com a burocracia específica? Não, todo mundo fala menos Estado. Assim, as campanhas são, é melhor ser rico e saudável do que pobre e doente. Vamos minimizar estados, cortar... Isso todo ano, toda a campanha tem. Sim. É começar um pouquinho mais, sabe? Qual que é o teu projeto para isso? Qual que é o teu projeto para Banco Central? Qual que é o teu projeto para educação? Qual que é o teu projeto para saúde? Eu vou dar um exemplo. Hoje, 20 de junho de 2018, certo. Você tem um negócio chamado bioidentificação. Bioidentificação, ou com pulso, ou com leitura da íris, ou com reconhecimento facial, você em frações de segundo reconhece uma pessoa. Sim. Qual que é a grande sacada disso? Você consegue muito mais eficiência. Você consegue mais segurança. Então, se você está fazendo uma operação, põe aqui, ele já te reconhece com, assim, 99 né? frações de, assim, com certeza absoluta, mas combina uma coisa com outra. Isso podia ser uma simplificação para diminuir burocracia, facilitar a vida de todo mundo, não precisava nada, só tendo coisa. O que a gente faz? A gente tem SIC, RG, carteira de motorista, não dá nem para decorar tudo. Não dá para PIS, PASEP. E aí começou a bioidentificação. Como é que é? Polícia Federal faz uma, Justiça Eleitoral faz uma, cada banco faz uma diferente. Às vezes o Brasil parece uma terra de ninguém, né? Então, pronto. Você vai fazer o quê com identificação de cidadãos? Um número só. E tem mais. Hoje você, legalmente, Renata Admiral, você tem do teu RG de São Paulo ou do Rio? Meu é de São Paulo. São Paulo. Se você quiser tirar um do Rio, você pode, só que vai ter outro número. Aí se você quiser tirar um de Mato Grosso, você pode, vai ter. Se quiser tirar um do Amazonas, você pode. Mais números ainda. Não, mas você pode ter vários RGs, e pode ser que você tenha pessoas com o mesmo número de RG diferente, só porque o estado é diferente. Faz sentido? Nenhum. Quer dizer, fazia sentido na época que não tinha mobilidade, nada, mas hoje em dia, nós continuamos com isso. Quer dizer, isso dá para modernizar, não depende de lobby, de nada, sabe? Você tem um negócio chamado blockchain, né? Que é uma tecnologia que permite registros. Então, você podia usar bioidentificação com blockchain. Então, você podia ter, por exemplo, o teu prontuário médico. Você chega num hospital, por qualquer problema, para consulta, por que for, por uma urgência, né? Já acessa todos os teus exames, todas as tuas coisas automaticamente. Ou gente que está, por exemplo, presa e não tem processo. Se você tivesse um prontuário único, você já junta na hora, fulano, né? Fabiano que ele chama, né? Daniel, fumante, muito feio. Você já identificaria na hora, né? Então, eu acho que dá para fazer muitas coisas.
Eu acho que o grande problema é a gente perceber que dá para fazer. E voltando um pouquinho para as eleições, você acha que vai para o segundo turno? Sim. Vai ter segundo turno, com certeza. Você acha problemático ir para o segundo turno ou não? Não, eu acho bom. Eu acho que aí você obriga assim, as pessoas a focarem mais. Primeiro turno ainda está um pouquinho disperso, muita gente. Segundo turno eu acho ótimo. Eu acho que... Olha que interessante essa visão. Porque diferente. Você discute mais, você analisa mais. Mas aí você não tem muitas coligações, muitos acordos ali, então, questão de votos? Não tem, porque eu acho que é injusto. Até falo no livro o sistema eleitoral. Então, hoje, se você tem a proporção de tempo que você tem na televisão e a verba partidária que você tem, em função dos congressistas que estão. Então, um partido pequeno recebe menos verba do que um partido grande, né? Então, eu acho isso totalmente errado. Eu também. Então, as coligações, muitos são para ganhar tempo na televisão. Então, no segundo turno, não, é meia-meia, acabou, não tem mais isso. Mas no primeiro, tem que esse tipo de coisa, você está mais do que disputando uma aliança, disputando tempo na televisão. Então, fala principalmente, que eu acho que isso é algo que todo mundo tem que saber, tem que pensar, e eu vou repetir aqui quantas vezes forem necessários, porque eu acho que a gente tem que deixar isso no nosso ouvidinho. Vejo muitas pessoas e ouço falando sobre anular voto, sobre... Então, dá este com você, que é um economista. Não anule. Então, por que é tão importante a gente escolher? Porque o brasileiro, ele fica com essa coisa do vira-lata, né? Vamos escolher o menos pior, ou se é para escolher o menos pior, então eu vou votar nulo, não vou votar, vou viajar, depois eu faço lá um atestado. Me fala dessa importância, principalmente em como o país está agora, como é importante esse voto. Eu acho que sempre é importante. Sabe, como um síndico de prédio, eu moro em casa, mas síndico de prédio, tem que ir nas reuniões de condomínio, tem que ir lá, mesmo você tem que saber quais são. Depois não adianta reclamar se mudou a frente do prédio e você não gostou, mudaram as vagas. Você tem que participar no condomínio, na reunião de pais e mestres. Sabe, você tem que participar, e no Brasil mais ainda, não é só em quem votar, a gente tem que fazer uma reflexão anterior, o que você quer que façam, antes de ver quem que é a melhor pessoa. É como um técnico de futebol, sabe, ele não tem que escolher o melhor jogador, onde que está faltando, para essa posição, quem que é o melhor jogador, é isso que a gente tem que fazer, tem que pensar no Brasil, o que é melhor para o Brasil e quem que é a pessoa que mais representa, que melhor pode fazer. E lembrando também, quando você vota em nulo, vota em branco, né? Você vota na reunião do condomínio. Não, mas seu voto daí, no caso, né, vai para aquele que está ganhando, não é isso que acontece? Você deixa os outros decidirem por você. E os outros que contam E você reforça, talvez, aquele candidato que você não queria que ganhasse. É verdade. Você tem que fazer esse esforço. Não dá para deixar Tem coisas que a gente não pode terceirizar, decidir. É como você vai num restaurante, me serve uma comida. Não. Sim. Você tem que olhar o cardápio, você tem que ver o que você gosta, o que engorda, o preço, e fazer essa combinação. Você falou que engorda e eu dei aquela olhada assim para mim. Não. Eu vou para academia, gente. Olha, eu não sei como agradecer por essa conversa, Roberto, porque foi incrível, fazia muito tempo mesmo. Minha produtora fala, você tem que conhecer o Trosser, tem que conhecer o Trosser. Finalmente a gente se conheceu e eu quero que você volte outras vezes aqui também no nosso programa. Quero que você passe seu contato. Como é que a gente faz para te achar em rede social? Bom, aqui se alguém entrar numa livraria, aqui logo depois da apresentação, está escrito o e-mail robertotroster@uol.com.br. Okay. Roberto Troster, uma palavra só, @uol.com.br. E no Facebook, você está facebook.com/Roberto Troster. Tem uma página no Facebook e no LinkedIn. Tá bom, perfeito. Bom, vai voltar, né, antes das eleições. Lógico. Foi ótima a nossa entrevista. Agradeço demais. Para você que com certeza nos acompanhou aí, porque essa entrevista foi maravilhosa, não deixe de curtir o nosso programa Análise Direta lá no Facebook. É só dar aquele like, compartilha, fala aí para os amigos. Olha, hoje teve uma entrevista super legal que a Rê fez com o Trosser, economista, que trouxe esse livro aqui. Eu vou mostrar pela última vez. Olha aí seu celular, mocinho. O beabá da política, não tem problema, a gente espera. Deus, só desculpa.
Ele disse que era ótimo em tecnologia, gente. Estou até vendo, sabe? Desligar o celular. Agora vamos ao Merchan, o Beabá da Política Econômica no Brasil de 2018. Esse livro, ele é datado, ou seja, leia antes das nossas eleições agora em outubro, porque é importante sim, quanto mais a gente souber, quanto mais informações nós tivermos, melhor na hora da gente escolher o nosso candidato que está aí. A gente está querendo uma transformação para o Brasil e que seja rápida, né? Então avisa todo mundo do Face, no nosso YouTube também, daqui a pouco você acompanha o programa lá na íntegra, pode ver quantas vezes você quiser. Não tem só esse programa não, tem outros programas. Renato Diniz aí nas minhas férias fez um monte de programas legais aí também. A gente aqui fala sobre livros, sobre literatura, sobre economia, sobre política, tem todos os temas lá para vocês. Acesse o nosso YouTube, Análise Direta, e o nosso WhatsApp, 011 São Paulo, 992247760. Para você que está em outro país, 055 na frente, beleza? Hoje eu fico por aqui, vejo vocês então no próximo programa. Beijo, até lá, pessoal.